Alô pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, sou aqui do Jefa Sorocaba, estou aqui a convite da minha amiga Ivani Lima para fazer a palestra de hoje do Grupo Irmãos Animais, aliás, com muita honra, né? Fazer a palestra nesse mês, né? Nessa data tão simbólica, né? Tão interessante para nós que amamos os animais, que é o dia de São Francisco de Assis, que foi no último sábado, mas que a gente ainda está comemorando, né? Uma data que a gente precisa realmente comemorar, uma data que nós precisamos realmente glorificar o nome de Francisco de Assis, que é o protetor de todos os nossos animaizinhos. Então, um beijo, Ivani, obrigado pelo convite, né? Eu estou sempre acompanhando as lives dela de segunda-feira e com muita alegria atendi o convite dela mais uma vez para estar aqui com vocês. Antes da gente começar a nossa palestra, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti e de todos aqueles companheiros queridos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando nessas atividades em prol dos animaizinhos. Que a noite de hoje, Senhor, seja de muita luz e de muita paz, e desde já peço aos irmãos de luz para que abençoe a todos aqueles que estão em tratamento à distância, todos os seus animaizinhos, a toda a sua família, para que seja uma noite de paz, de harmonia e de bênçãos para todos nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, no último dia 4 de outubro foi o dia de São Francisco de Assis, patrono, né, do nosso trabalho aqui de Sorocaba, né, do Jefa Sorocaba, o Grupo Espírita Francisco de Assis. Mas acima de tudo, né, Francisco de Assis é o protetor dos animais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse irmão querido que abençoa, que ilumina cada um de nós. E tenho certeza, né, que muita gente às vezes até conhece um pouco da história, né, de Francisco de Assis, mas alguns detalhes acabam passando desapercebidos e graças a Deus, né, nós temos a doutrina espírita para nos trazer aí informações confiáveis, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o dia de São Francisco de Assis, né, o protetor dos animais. E essa frase, né, que encerra, né, a oração de São Francisco é: morrendo que nascemos para a vida eterna. E nós, principalmente para nós espíritas, né, a gente tem esse lema, né, espírita, né, que é acreditando, né, na imortalidade da alma, acreditando que nós estamos aqui por um determinado período, né, de passagem, né, dependendo do ponto de vista, mas a gente jamais pode duvidar que nós continuaremos a existir, que nós continuaremos a ter uma outra vida, inclusive os nossos irmãos animais, que eles estão aqui conosco, eles têm o tempinho deles diferente do nosso, né, para nossa tristeza, né, é um pouquinho menos, né, a gente gostaria tanto que eles ficassem mais tempo com a gente, mas a gente sabe que é o tempo de Deus, né, e a gente precisa entender isso. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho então da história, né, de Francisco de Assis, né, quem foi essa figura tão marcante, né, tão emblemática, né, da Igreja Católica e para nós espíritas também, por que não? Afinal de contas é um espírito de luz, é um espírito missionário. Então vamos lá. Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis, na região da Úmbria, né, essa foto aí que eu encontrei na internet dessa região, claro que hoje a região deve estar bem diferente, né, da época de Francisco de Assis, mas ela é bem no meio da Itália ali, né, pelo mapinha ali que a gente está vendo da Itália, né, ó, fica bem nesse miolinho aqui que está mais escuro. Ele nasceu no dia 5 de julho de 1182 e desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. E o seu nome verdadeiro era Giovanni Francesco Bernardone. Bernardone, para quem é italiano, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas esse é o nome verdadeiro de Francisco de Assis. Bom, seus pais eram muito ricos, né? Comerciantes de tecidos. O nome do pai dele era Pedro Bernardone e a mãe dele, Maria Picalini. Ele era muito instruído, conhecia latim, francês, línguas e literatura provençal, ou seja, ele era uma pessoa muito estudada, né? Ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha muito conhecimento, né? Materialmente falando. E no ano de 1205, ele dedicou-se a obras de caridade, entre as pessoas em que ele ajudava os leprosos, começou a se envolver na restauração de edifícios religiosos em ruínas, tendo tido uma visão de São Damião de Assis, que ordenou restaurar a igreja dedicada a ele. Essa é a história
que nós temos a respeito de Francisco de Assis. O pai dele, né, ficou indignado com essas mudanças, né, de personalidade do filho, porque o pai dele era uma pessoa rica e não entendia, né, esse propósito, né, de Francisco de Assis, desde cedo, né, se despojando, né, dos bens materiais, se despojando de toda a riqueza que ele tinha. No ano de 1208, ele começou então suas primeiras pregações, reunindo ao seu redor 12 seguidores, que se tornaram então os primeiros irmãos da sua ordem, escolhendo para sua primeira sede de igreja a igreja da Porciúncula, que é essa foto aí que a gente está vendo aí ao fundo. 2 anos depois, a ordem, essa ordem, né, de Francisco de Assis, foi reconhecida pelo Papa da época, o Papa Inocêncio III. Então, para a gente ver que ele tinha realmente já esse propósito, e até o Papa, né, reconheceu ali como algo grandioso, né, que ele já estava começando a fazer. E aí outra figura muito importante, né, na vida de Francisco de Assis foi Clara de Assis, que mais tarde foi canonizada, né, na Igreja Católica ela é conhecida como Santa Clara. Ela também tomou o hábito monástico e instituiu a segunda ordem franciscana chamada de Clarissas, né? E coincidentemente, né, a Clara de Assis, ela também era de família nobre, né, também era de família rica, e ela, né, com certeza já veio com esse propósito também, né, de ser seguidora, né, e de continuar o trabalho aí de Francisco de Assis também. Bom, seguindo aqui essa história, né, em setembro de 1224, após 40 dias de jejum e sofrimento, enfrentados com alegria, olha só, Francisco de Assis recebeu os estigmas, ou seja, as marcas da crucificação. E a gente sabe, né, pela história, né, que são pouquíssimas as pessoas que têm essas marcas, né, e as pessoas que têm essas marcas, elas realmente são consideradas, né, pessoas altamente espiritualizadas, né, pessoas especiais. Então, Francisco de Assis, né, era uma pessoa realmente especial e recebeu então essas marcas, né, da chagas, né, de Cristo, que foram considerados aí como algo realmente especial, né, de pessoas realmente especiais. Bom, ele permaneceu por anos marcado pelo sofrimento físico e também de uma cegueira total. E essa resignação pode ser notada no Cântico do Irmão Sol, episódio em que ele prega para os pássaros. Inclusive tem um livro, né, que conta essa história direitinho. Tem até um filme, né, Irmão Sol, Irmão Lua, que retrata um pouco essa passagem aí de Francisco de Assis. E ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX 2 anos depois do seu desencarne em 1228. Então, para a gente ver que mesmo dentro da Igreja Católica, né, Francisco de Assis, né, desde antes, né, de se tornar realmente, né, o Francisco de Assis que a gente conhece, ele foi reconhecido então, né, pelos papas da época, foi reconhecido como uma figura importante, o que mostra realmente, né, que o seu legado, né, que a sua missão, ela tinha uma finalidade muito importante. Então, né, é uma figura que realmente a gente tem, né, essa, não idolatria, né, acho que o termo não é bem esse que nós usamos no meio espírita, mas esse respeito, essa admiração por tudo aquilo, por todo o exemplo, né, de Francisco de Assis. A gente hoje em dia tem tantos influencers digitais, né, tem tantas pessoas que às vezes a gente segue, às vezes sem saber, ou muitas vezes sem um propósito real. Francisco de Assis, para nós espíritas, né, e também para os nossos irmãos católicos, ele tem que ser considerado, né, um grande influencer, né? Tem que ser considerado alguém para a gente se espelhar, né, a sua humildade, a sua dedicação, o seu amor ao próximo e, claro, o seu amor aos animais. E falando nisso, tem uma história, né, de Francisco de Assis que é fantástica, né? Acredito que muita gente já tenha ouvido falar, que é a respeito do lobo de Gúbio. Né? Que história é essa? Para quem nunca ouviu falar, né? Vamos então a essa história do lobo de Gúbio. Gúbio era uma cidade na Úmbria, né, próxima ali a Assis, e ela estava tomada, né, de um grande medo, pois na floresta da região vivia um grande lobo terrível e feroz, que estava assustando ali as pessoas. Esse lobo, né, eles cercaram então a cidade com altas muralhas, reforçaram, né, as portas, né, das casas, e todos andavam armados quando saíam de casa, como se fosse para um combate de medo do lobo, né, fazer mal às pessoas, né, às crianças, enfim. Era um temor que as pessoas tinham ali naquela época.
E certa vez Francisco de Assis, né, Francisco, né, o Francesco, estava passando ali por aquela cidade e ele ficou sabendo, né, do medo das pessoas, né, e ele percebeu que a culpa não podia ser apenas do lobo. Então Francisco já foi ali com certeza com uma missão uma tarefa, né, muito específica. Então ele ofereceu-se para ajudar e saiu ao encontro do lobo, sozinho, desarmado, mas com muito amor no coração. Isso era o principal, né? A principal marca de Francisco de Assis. E o lobo foi ao encontro de Francisco, raivoso, de boca aberta, né? Pronto ali para devorá-lo, né? Porque ele tinha medo de todo mundo, né? E com Francisco de Assis, a princípio, não era diferente. Foi então quando o lobo percebeu as boas intenções de Francisco e ouviu como este se dirigia a ele como irmão e parou de correr. Então vejam, claro que, né, não vamos pegar esse exemplo de Francisco de Assis e querer sair por aí, né, querendo doutrinar, querendo, né, domesticar um animal feroz, porque nós não temos a mesma grandeza de Francisco de Assis. Por mais boas intenções que a gente tenha, por mais que a gente ame os animais, né, pelo amor de Deus, não vamos sair por aí tentando pegar esse exemplo de Francisco de Assis e aplicar nas nossas vidas. Vamos pegar os ensinamentos de Francisco de Assis e esse sim tentar aplicar na nossa vida, o que já é algo muito difícil. Mas esse caso específico, né, do lobo de Gúbio foi algo que deixa, né, essa marca, né, para todos nós, né, deixa esse pensamento, né, porque todo mundo ali queria matar o lobo, tinha medo do lobo, né, e o Francisco ele foi com outras intenções, né, chamando ele de irmão, como nós chamamos, né, os nossos animaizinhos, né, de nossos irmãos, né, nossos irmãos animais. Bom, Francisco então foi conversar com o lobo e disse para ele: irmãozinho lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. E caso você esteja me entendendo, levante por favor a sua patinha para mim. A fotinha ali que eu achei na internet fantástica, né, uma figura ali fantástica, né, de Francisco com o lobo. Então o irmãozinho lobo perdeu toda a sua maldade, levantou a pata da frente e calmamente a pôs na mão aberta de Francisco, que lhe disse então amorosamente: querido irmãozinho lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante, vou cuidar de você, você vai morar na minha casa, vou lhe dar comida e você irá sempre me acompanhar e seremos sempre amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas dessa cidade, pois de agora em diante você terá uma casa, comida, carinho, e sendo assim, não precisará mais matar, nem agredir ninguém para sobreviver. O lobo então foi com Francisco até a cidade, o povo abandonou sua raiva e começou a chamar o lobo de irmão. Prometeram então lhe dar alimento e o irmão lobo morreu de velhice. Então vejam a grandiosidade de Francisco de Assis, o que ele foi capaz de fazer, né, com relação a esse temor das pessoas, né, do lobo de Gúbio. E foi realmente algo fantástico que ele fez. E tanto que, né, diante dessa situação, o Francisco de Assis, né, e o lobo de Gúbio, eles receberam essa estátua, né, foram homenageados com essa estátua, né, que está na cidade de Gúbio. Né, foi feito então um sarcófago de pedras, onde estão depositados os ossos do lobo e guardados com grande carinho e respeito na cidade. E foi feita essa escultura, né, essa imagem de Francisco de Assis e o lobo, simbolizando então, né, essa união, esse amor entre dois seres, né, de duas espécies diferentes, e o que o amor foi capaz de fazer. Então realmente é uma história muito bonita, né? Acredito que muita gente já tenha ouvido falar partes da história, ou pelo menos já ouviu falar do lobo de Gúbio, e tá aí essa história muito bacana pra gente, mais uma história bacana, né, de Francisco de Assis. Bom, e a gente, como nós somos espíritas, né, a gente é meio que curioso por natureza, né, a gente fica às vezes com aqueles pensamentos, né, puxa, mas quem será que foi Francisco de Assis em outras vidas? Será que ele foi uma figura importante, uma figura histórica? Né, ele, afinal de contas, para ele ter vindo, né, com essa missão de pacificação, de amor ao próximo, ele deve ter tido uma história espiritual aí interessante. E nós temos na literatura espírita, né, informações que dão conta de que Francisco de Assis foi João Evangelista. E, claro, né,
para toda a história a gente precisa consultar uma fonte confiável. E há um livro muito interessante, que aliás eu recomendo, né, a leitura, quem tiver oportunidade. O nome do livro é Francisco de Assis, né, como se fosse uma biografia dele, escrito pelo João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Separei aqui alguns trechos desse livro, onde conta um pouquinho dessa história de Francisco de Assis e João Evangelista. Então vamos lá. O espírito de João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni. Sua futura mãe dormia serenamente, qual um anjo, viajando nos espaços infinitos. Maria Picalini, que foi a mãe, né, de Francisco de Assis, ao avistar aquela esplêndida figura espiritual dentro do seu quarto, não teve dúvidas de que se tratava daquele com o qual havia sonhado muitas vezes. Minha irmã, disse João, que a paz de Jesus seja em teu coração e te faça dentre as mulheres uma mãe e que seja minha, por excelência da vida. A minha gratidão nunca faltará por esse teu gesto de amor. Agradeceria poder nascer por teu intermédio. O teu consentimento significa o selo da nossa união, em nome de Deus e do nosso Mestre. Vejam a humildade, né, de João Evangelista / Francisco de Assis, pedindo permissão para a sua futura mãe, né, a Maria Picalini, para que ela fosse a sua mãe nessa nova encarnação, na encarnação como Francisco de Assis. Então realmente era uma figura de extrema humildade. Não foi simplesmente algo sem planejamento nenhum, não. Foi tudo planejado, mas regado aí de muita humildade pela parte de João / Francisco. Seguindo aí no trecho do livro, Francisco de Assis, então, é o mesmo João Evangelista, em época e romagem diferentes. O mesmo espírito de luz, com a mesma missão sublimada de amor e com a sagrada missão de reintegrar a Igreja Católica nos caminhos da humanidade e da renúncia, de fazer com que o Evangelho se expandesse em meio à petrificação, na qual o orgulho e o poder temporal eram reconhecidos como verdadeiros senhores. A gente sabe, né, que a Igreja Católica passou por alguns momentos muito turbulentos, né? Muitas pessoas morreram, né, em nome do Cristo, né? E a Igreja, né, obviamente tem essa mácula, né, na sua história. E Francisco de Assis, ele veio com essa intenção, né, de restaurar a Igreja Católica, de restaurar os princípios cristãos. Então ele veio com uma missão muito sublime. E para uma missão como essa, né, precisava realmente de um espírito dessa grandeza, né, desse porte, no caso, o João Evangelista. Seguindo ali a história do livro, ele foi como uma carta do mestre no envelope do corpo, endereçada aos homens de boa vontade que fossem capazes de lê-la. Eis que a lei da reencarnação se faz presente, mostrando a eternidade da alma, que volta às lides da terra quantas vezes forem necessárias. Bendita a lei da reencarnação, que nós espíritas acreditamos, que temos como um dos lemas, né, uma das bandeiras do espiritismo. A gente sabe que não foi o espiritismo que inventou a reencarnação. Povos muito mais antigos, né, desde antes da época de Jesus, já acreditavam na reencarnação. A própria Igreja Católica, né, segundo consta, acreditava na reencarnação, mas um Papa, que agora não me lembro exatamente qual foi, retirou o termo reencarnação da Bíblia a pedido da esposa de um rei que não aceitava, né, que ela não aceitava a ideia de que ela pudesse ter sido uma escrava, que tivesse sido uma pessoa pobre, e por essa razão o termo reencarnação, né, o conceito da reencarnação, ele foi retirado da Bíblia. Mas a reencarnação, que nós sabemos, né, que é uma lei natural, e hoje a ciência já vem provar, inclusive, né, através de muitas observações, que ela é uma realidade. E no nosso caso aqui, né, o Espírito Miramês nos trouxe, né, essa realidade, né, de que Francisco de Assis veio com essa incumbência, né, de recuperar os ensinamentos de Jesus através da figura de Francisco de Assis. Tem mais alguns trechinhos aqui para a gente ler e para a gente entender, né, essa história de Francisco de Assis. O plano maior de Francisco e de seus cooperadores era trazer o Evangelho de Jesus à vivência das criaturas. Era desprendimento sem miséria, amor sem apego e perdão sem conivência. Era fraternidade com respeito,
caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados, e sempre trabalhar para viver, apertei errado aqui, trabalhar para viver do suor do rosto. Então, a reencarnação não vem passar a mão na nossa cabeça, né? Aqueles que acreditam, né, na reencarnação sabem que nós estamos aqui para trabalhar, né, para viver do nosso sustento. E Francisco de Assis, ele tinha, né, essa incumbência de mostrar a humildade, de mostrar uma série de coisas que os próprios pais dele, no caso o pai dele, não tinha naquela oportunidade condições de entender. E até hoje, para muitos companheiros cristãos, né, falar de humildade, falar de renúncia aos bens materiais é algo inconcebível. Infelizmente a gente vê aí algumas igrejas, né, que tem como premissa, né, que tem como lema, né, que você precisa doar, né, o seu dinheiro, você precisa doar em prol do trabalho da igreja. Só que infelizmente a gente sabe que muitas vezes esse dinheiro não é utilizado da forma mais correta. No Espiritismo a gente tem como premissa, né, de que nós precisamos sim viver na matéria, mas nós não temos que viver da matéria. A gente precisa do sustento material? Sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro para viver. No caso, por exemplo, de uma casa espírita, né, uma casa espírita ela tem as suas despesas, ela tem os seus compromissos para honrar. Mas nem por isso a gente vê por aí casas espíritas, né, ou companheiros espíritas extorquindo o dinheiro das pessoas. Se você for numa casa espírita que eventualmente esteja ali pedindo dinheiro, né, sem nenhum tipo de propósito, cuidado. Não é esse o lema do Espiritismo. O Espiritismo tem como o maior lema do Espiritismo é a caridade e o amor ao próximo. Claro, precisamos, né, do sustento material, mas a gente não tem que ser escravo do dinheiro, a gente não precisa, né, fazer estripulias, né, em nome do dinheiro. E de forma alguma a gente vai encontrar aí, né, casas espíritas, né, sérias, pedindo dinheiro para as pessoas porque a gente precisa, porque precisa, né, e quase que 99,9% das pessoas que estão no centro espírita são voluntários. Ninguém está ali recebendo dinheiro para isso. Nenhum presidente de casa espírita é remunerado para isso, nenhum palestrante, né, salvo exceções aí, ganha dinheiro fazendo palestras. Né? Eu sou o grande exemplo disso. Eu estou à frente de uma casa espírita, né, não recebo um centavo do centro espírita para exercer as funções que eu exerço. As palestras que eu faço nunca, de forma alguma, nunca cobrei por palestras, né? Eu sei de companhias que às vezes cobram, né? Às vezes ajuda de custo, enfim. Cada um age da forma que achar mais conveniente, mas eu jamais cobrei por isso e a maioria dos companheiros espíritas que eu conheço também trabalham da mesma forma. Porque a gente está aqui para servir. Nós estamos aqui em nome de Deus e de Jesus, servimos a uma causa maior. A gente não tem que viver disso de forma alguma. E Francisco de Assis foi o grande exemplo, né, para todos nós nesse sentido, né, da renúncia, né, dos bens terrenos, né, de mostrar que eles são necessários, mas a gente não tem que ser escravo deles. Bom, falamos de Francisco de Assis, da sua história, né, contamos a história do Lobo de Gúbio, do seu passado espiritual, e todo mundo que, né, participa aqui do Grupo Irmãos Animais, do nosso centro também, nós gostamos, somos muito simpáticos, né, a oração de São Francisco, né, que inclusive a Ivani sempre faz aqui na abertura do programa, né. Hoje eu vou fazer no encerramento, tá? Farei no encerramento aqui a oração de São Francisco. E eu acho uma das orações mais belas que existem, né? É uma oração que contempla aí muitas coisas para a gente pensar, né? Cada frase da oração de São Francisco é realmente algo para a gente ler com muito cuidado, para a gente sentir cada frase, né? Cada sentimento que tem ali envolvido na oração de São Francisco. E será que foi o Francisco de Assis que idealizou essa oração? Né? O que nós temos de informação a respeito? Né? A gente sabe que o Pai Nosso, por exemplo, ele está na Bíblia, né? Jesus deixou para nós, né, a oração do Pai Nosso. Mas será que a oração de São Francisco realmente foi deixada por Francisco de Assis? Então, vamos ver aí o que nós encontramos na literatura espírita. No livro Francisco, o Sol de Assis,
escrito pelo Divaldo Pereira Franco, né, que nos deixou recentemente, e também pelo César Said. Temos ali informações a respeito da oração de São Francisco, então separei aqui alguns trechinhos para a gente ver. A oração de São Francisco, ou oração da paz de São Francisco, ela já era recitada por crianças budistas no Japão, por monges taoístas no Tibete, por babalorixás em Angola, por católicos em Roma e populares das comunidades de base na América Latina, e até por operários em greve. Então vejam que essa oração já vem de longa data, né? Não há registro oficial de que essa oração tenha sido criada por Francisco de Assis. Tem muita gente que pensa que foi ele que nos deixou a oração. Não há registros oficiais nesse sentido. Apesar disso, a sua essência, a essência da oração de São Francisco, é totalmente compatível com aquilo que foi pregado e vivido por ele. Então, qual seria a origem dessa formosa oração, a oração da paz? Né? Ela aparece pela primeira vez em 1913, ou seja, muito depois, né, de Francisco de Assis, numa revista francesa editada na Normandia e que se tornou, né, conhecida em 1916, quando o Jornal do Vaticano, Osservatore Romano, a publica com o objetivo de evocar a paz, tão esquecida naquela época da Primeira Grande Guerra pelo qual o mundo passava. Na sequência dessa publicação, um franciscano da Ordem Terceira publica um folheto contendo de um lado a figura de Francisco, com a regra da ordem, e do outro a chamada Oração da Paz. Isto com a ressalva ou alerta de que tal oração encerrava não apenas os ideais franciscanos, mas as grandes aspirações da humanidade naquele contexto. Então, a gente vê que ela é uma oração antiga, né, os seus ensinamentos, né, os seus preceitos, ela já vinha de longa data, mas ela foi, digamos, oficializada como oração de São Francisco na época da Primeira Guerra Mundial, né, utilizando, né, daquele momento, né, aproveitando, né, daquele momento turbulento pelo qual a humanidade passava, e aí os franciscanos daquela época utilizaram-se, né, desse artifício e colocaram então a oração da paz como oração de São Francisco. Então, de acordo aí com o livro, né, do Divaldo Franco, não foi Francisco de Assis, ou pelo menos não se tem notícias confirmadas de que foi ele que redigiu ou que deixou essa oração. Mas, como a gente viu ali, todos os ensinamentos, né, cada frase, né, cada texto ali, né, da oração de São Francisco, ela realmente simboliza os ideais franciscanos. Então, independente se foi ele que deixou ou não, se foram outras pessoas, não importa. Acho que o mais importante é que toda vez que a gente fizer a oração de São Francisco, né, seja em nossa casa, né, às vezes a gente está lá com um animalzinho doente, né, acho que é importante, né, a gente utilizar dessa oração para essa ocasião e sempre lembrar dos ideais franciscanos, que acho que isso é o que mais importa. Independente, né, de quem tenha criado a oração, os ideais eles ficam para toda a eternidade. Né? E Francisco de Assis, ele, como grande exemplo, né, de humildade, de amor ao próximo, né, da ternura que ele tinha, né, não só com os animais, mas também com todos os seres, isso acho que é o mais importante para a gente deixar guardado nos nossos corações. E antes de encerrar, um pensamento aqui de Francisco de Assis, que acho que é algo que a gente precisa, para ontem, começar a colocar em prática. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. Tome cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Acho que é comum, acho que todo mundo em algum momento já teve na porta de casa, né, companheiros, né, de uma outra denominação religiosa, batendo na porta, né, tentando pregar o evangelho. Dentro dos seus conceitos, né, dentro da sua filosofia de religião. E quantas vezes, né, a gente fica, né, a gente não quer saber de atender essas pessoas, né, a gente fica até bravo com essas pessoas. Puxa, às vezes em pleno
sábado de manhã, domingo de manhã, essas pessoas estão ali tentando pregar o evangelho. Essas pessoas estão erradas? Depende do ponto de vista. Pelo conceito de Francisco de Assis, o principal evangelho que a gente pode ter nas nossas vidas são as nossas atitudes. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, porque nós somos muitas vezes exemplos para as pessoas. Não que a gente queira, mas a gente acaba virando alvo. Por exemplo, né, gente que frequenta centro espírita, e Ivani sabe muito bem disso. Você vai lá, frequenta o centro espírita, pô, você vai lá no centro, pô, vai lá, reza para mim. Ou você é espírita, né? Pô, você tem mais força, né? Faz uma oração para mim, essa oração é mais forte. As pessoas têm esse no imaginário coletivo, né? Que nós temos ali uma fórmula mágica, né? Para resolver o problema das pessoas. A gente sabe que não é assim que funciona, mas as pessoas têm essas ideias, né? De que a gente tem a capacidade, né? De resolver os problemas das pessoas. Claro que estamos muito longe disso. Mas, se as pessoas estão confiando na gente, se as pessoas estão acreditando que o que a gente fala e o que a gente faz, ele tem um certo poder, que a gente não se envaideça disso, mas que a gente se utilize disso em prol das pessoas. Eu preciso ir na porta, de porta em porta, pregar os meus conceitos? A gente sabe que não. Mas essas pessoas que fazem isso, elas não estão erradas. Nós é que muitas vezes nos incomodamos com isso, mas dentro da filosofia de vida delas, dentro daquilo que elas acreditam na religião delas, ir pregar na porta das pessoas e levar a mensagem do evangelho para as pessoas é uma forma de caridade, de amor ao próximo. Então que a gente tenha também a caridade, né, de receber essas pessoas com carinho. A gente não precisa acreditar naquilo que elas acreditam, mas recebê-las com carinho, porque elas estão fazendo aquilo com amor, dentro daquilo que elas acreditam. Então, se nós não agimos com amor com aqueles que estão doando amor para a gente, será que nós estamos utilizando desse conceito de Francisco de Assis? Será que nós estamos fazendo da nossa vida o nosso evangelho? Ao recusar ouvir uma mensagem de Deus, nós estamos agindo com caridade? Então, são pequenas coisas, às vezes, que acontecem nas nossas vidas, que passam desapercebidas. E esse conceito de Francisco de Assis eu acho fantástico. Que a nossa vida, né, seja o nosso evangelho. Então, por isso que aquele orai e vigiai que nós encontramos na Bíblia, ele é mais uma vez extremamente necessário para a gente refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. Que atitude nós estamos tomando no nosso dia a dia, dentro da casa espírita, né, onde a gente frequenta, enfim. Que a nossa vida realmente seja um evangelho aonde quer que a gente esteja. E que a gente comece fazendo, né, pequenas coisas. Às vezes a gente quer dar o pulo, dar o passo maior que a perna, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Que seja um passo de cada vez, mas que sejam passos constantes. Né, que sejam passos realmente assertivos para a gente ter uma vida assertiva, uma vida melhor, e que a gente faça realmente, né, das nossas vidas uma vida melhor. Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje, né, a respeito de Francisco de Assis, né, agradecendo mais uma vez a minha amiga Ivani Lima, que fez esse convite, né, tão singelo, né, nessa data tão emblemática para nós, que é o dia de São Francisco, né, no último sábado, dia 4. Mas a gente está no mês de São Francisco de Assis, né? A gente está vivendo, né, esse momento tão interessante, né, para todos nós, né? Nós que acreditamos, né, em Francisco de Assis, nós que temos, né, em Francisco de Assis esse exemplo, né, esse modelo e guia, né, para nós, ele que protege, né, os nossos irmãozinhos animais. Então eu queria, né, antes da gente encerrar a nossa conversa, né, da noite de hoje, né, queria convidar todos vocês para que juntos, né, a gente possa fazer a oração de São Francisco, que a gente possa, todos nós juntos, nesse momento, agradecer primeiramente a esse irmão querido, a esse irmão de todas as horas, a esse irmão que protege não só nós, mas também os nossos irmãozinhos animais, os nossos companheirinhos de vida, esses irmãos que estão aqui para nos ensinar, para nos mostrar esse grande propósito, né, de amar incondicionalmente.
Então que Francisco de Assis, nesse momento, abençoe cada um dos irmãozinhos que estão em tratamento à distância, no grupo Irmãos Animais. Que Ele abençoe cada um de nós nesse momento. E encerrando a nossa conversa desta noite, dizendo: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco nesta noite. Ivani, um grande beijo, que Jesus te abençoe e te ilumine, que te dê forças, né, para enfrentar aí as suas dificuldades, né, recentes na sua vida. Tenho certeza que a sua cachorrinha já está nos braços dos nossos amigos espirituais, sendo cuidada com tanto amor e carinho como ela foi cuidada por você aqui enquanto esteve com você nessa jornada. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.